Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Esse é o podcast Gestão Ágil nas Trincheiras, um podcast onde a gente entrevista algum profissional que está colocando gestão ágil no seu dia a dia. E aqui comigo, eu sou o Denison Vieira, e está aqui comigo a Duda e a Mariana. E a Duda vai fazer a apresentação da Mariana, nossa convidada especial de hoje. Fala aí, Duda, apresenta ela. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com a Mariana Borges, ela é tutora docente em Administração, Ciências Econômicas, Recursos Humanos, Gestão Comercial e Marketing na Faculdade de Pitágoras, já foi tutora docente dos mesmos cursos na Unopar, tutora presencial na Universidade Federal de São João del Rei. E aí, Mariana, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde, tudo ótimo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, eu estou emocionada de conhecê-los assim. Porque vocês para mim são referência, né? Então, obrigado, Mariana. É muito gratificante dividir esse momento com vocês. A gente que agradece aí você disponibilizar seu tempo para conversar com a gente. Né? Bacana, vamos lá, Duda. Bom, vamos lá, então? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Mary. Mary, eu mesmo não me conheço por Mari. Então, pessoal, eu sou formada em administração, né? E eu comecei a gostar da gestão ágil, é o que eu falo para todo mundo, inclusive aos meus alunos, é o seguinte: tenham um mentor. Tenha alguém que te direcione, que fala, olha, o caminho é esse. Porque talvez, se na minha juventude eu tivesse tido alguém assim que me direcionasse, provavelmente eu teria reduzido bem o meu percurso, né? Então, durante esse tempo de estudos contínuos, eu conheci o professor, que é até aluno de vocês, professor Lobão, que ele me deu a oportunidade de escrever, né, de fazer parte com ele do livro de transformação digital. Então, eu fiz de pesquisa no livro de transformação digital. A partir disso, ele só falava assim, olha, tem uma característica em você que eu admiro, que é engajamento. Então, você vai fazer... Aí ele falou, qual horário que você pode fazer? Eu falei, olha, de 12h às 6 está tranquilo para mim. Tá fácil, hein? Eu trabalho em 2 universidades, sou servidora pública municipal, mãe de 2 meninos. E, enfim, realmente, eu enviava para ele os capítulos, o que eu escrevia para ele às 4 da manhã, facilmente. Mas eu conheci o ágil. E quando eu comecei a conhecer o ágil, enfim, e conhecer vocês, eu percebi que mais do que um método era uma filosofia. E era uma coisa muito internalizada que eu já tinha. Era uma coisa que eu vivia, que eu sentia, mas que talvez eu não soubesse traduzir a minha prática. Bacana, bacana. Legal. Então, assim, como que começa a minha vida, né? O Manifesto Ágil teve início em 2001, certo, Denison? Isso. Então, eu considero que a minha vida profissional, embora eu tenha começado a trabalhar com 15 anos, mas a minha vida profissional efetivamente teve início quando eu entrei na faculdade, em 2003. Então, estava ali, estreladinha com ágil, né? E o que eu falo para vocês, né, disso? Quando a gente pensa em ágil e pessoas, primeiro princípio do ágil, não é isso? Pessoas, mais importante do que processos. Eu comecei a entender isso em mim, porque eu fui apelidada muito cedo na faculdade de nerdzinha da classe operária. Então, não, era uma coisa que eu não aceitava, muito fácil, né? Porque, olha, você não pode fazer uma federal porque é inviável, né? Enfim. Mas eu queria estudar, então, nerdzinha da classe operária com orgulho, né? Então, os processos, né, que eu passei, independente disso, durante o meu percurso, no meio da faculdade eu engravidei. Aí todo mundo falou, fim de carreira, né? Vai ser mãe. Mas eu consegui relacionar o estudo, a maternidade e o trabalho. Mas é interessante o que aconteceu na minha vida de significativo mesmo. Em 2008 eu passei num concurso público, né, o que me deu uma certa estabilidade para cuidar dos meus filhos, porque naquela época, ainda assim, não se valorizava tanto o indivíduo. Então, mulheres da minha idade que sabem disso, quando nós tínhamos filhos, a gente já voltava assim com o aviso prévio, né? Tem lugar que tem isso, né? Não era isso? Era uma cultura assim. Né? E talvez foi a época que eu fui mais produtiva da minha vida, porque eu tive que
ter uma gestão de tempo fantástica e tentar ser competente em todas as áreas, tanto na maternidade, quanto em casa, quanto no trabalho. Mas aí, bom, o meu sonho era fazer uma federal, não é? E não dava para fazer uma federal. Então, o meu concurso, que era na área da educação, me proporcionou isso. Surgiu uma oportunidade de um concurso para a Universidade Federal de Lavras, num curso de Gênero e Diversidade na escola. E aí eu me encantei. Porque nós começamos a falar das relações de gênero. Todas as relações. E eu me recordo que na primeira aula, numa discussão de gênero, falando da Simone, né, Beauvoir, assim, ela fala, não se nasce mulher, torna-se mulher a partir dos discursos, né? E quando você entende o que é tornar-se mulher, é abranger diversas profissões com uma competência e com uma vontade que tudo dê certo. É uma administração mútua. E embora o Denis sempre fale, né? Olha, a multitarefa não é funcional, né? Aí eu encontrei nessa parte um paradoxo do ágil, porque eu não tinha opção de não ser multifuncional. Eu tinha 3 empregos, 2 meninos e um sonho de estudar. Não tem outra opção, né? Não tem opção, né? Eu precisava capacitar os professores, porque naquela época as questões de gênero em 2013, se já eram complexas, né? Se hoje ainda são complexas, são discussões complexas, imagina em 2013. Quando terminei a minha especialização e entrei na universidade. A partir daí, eu comecei a sentir a importância dessa dinâmica de trabalhar com possibilidades. Por quê? Porque cada ser humano ele tem uma história que a gente não conhece ela toda, a psicologia explica. Então, a gente conhece metade daquela história. Partindo disso, e aí vem a questão de times, eu preciso que meu time acredite em mim. E eu preciso que eles acreditem neles. Por quê? Porque a educação à distância, o ensino digital, ele sofreu um grande preconceito até vir a pandemia e falar assim, olha, a educação não parou porque existe o EAD. E eu falo para os meninos, gente, sabe o diferencial de vocês hoje? Vocês não precisam aprender o EAD, vocês são EAD. Então, faça o favor de ser um diferencial, não é? Mas então, a partir desse momento que eu comecei a conhecer diversas naturezas e empoderar pessoas, porque era a minha função mais do que lecionar, era empoderar. Bacana. E aí eu comecei a ter que... quando eu conheci o professor, agora recentemente, eu fui atrelando que eu precisava do que eu fiz, dos cursos que eu fiz e do que eu acompanho no canal, era de ferramentas. Porque a filosofia ágil eu já vivia desde o início, né? Esse de respeito pelas pessoas, empoderar os times, dar transparência, isso você já vivia, né? Eu já vivia. Bacana, e, assim, bacana. E mostrar que não há limite quando a gente acredita. Né? Não há limite. E aí eu comecei a trabalhar muito em questão disso, né? E aí a gente volta lá na colaboração ao cliente, que é um dos princípios ágeis, né? Ágeis. Por quê? Porque se eu não disponibilizasse, se eu não passasse para ele, voltando lá nos pilares, né, Denison? Segurança. Segurança é um pré-requisito, né? Eles não iriam arriscar. Porque imaginem vocês, umas pessoas que estão há mais de 20 anos fora da escola. Então, não tem contato com a internet, enfim. Mas conseguem um diploma. Eu acho que é esse o trabalho. E agora, nesse movimento, né, durante a pandemia, através dos cursos, foi um momento que eu investi muito em cursos, na agilidade, em cursos. Eu trabalhei com eles ferramentas. Todas as aulas foram com ferramentas. Todas as aulas foram com ferramentas, o FunRetas, as retrospectivas. Tudo que foi utilizado nas aulas, eu jogava. Então, passou a ser, assim, uma aula interativa, uma presença virtual e motivacional. E todo mundo aprendia de verdade, né? Todo mundo aprendia. Prática ali. Exatamente. Que cursos que você ministra, Mariana? RH. RH.
administração, ciências econômicas, contábeis, marketing digital. Caraca, Nossa senhora. super mulher, né? Como é que você Agora, Pois é. não, e agora Não eu vi fiquei de muito saber feliz isso. recentemente, porque um amigo meu me ligou e falou, olha, a minha amiga precisa de uma vaga para gerenciar 2 lojas. São 2 lojas grandes aqui. Sabe assim, você sentou em casa e chegou 2 vagas, e aí você está no trabalho, você tem... E o que eu trouxe para minha vida, né? Ok. Novo desafio. Primeira coisa que eu cheguei aqui e fiz, conversei com cada um individualmente. Porque eu precisava entender o time que eu estava chegando, porque se era um time que estava desmotivado, se a gente está trabalhando com vendas, a primeira coisa que eu precisava mostrar para eles, né, que eles entendessem, que a gente vende histórias. Quero trabalhar com vendas? Eu vendo histórias. Por quê? Porque as pessoas vendem, qualquer decisão de compra, elas compram pela emoção, concorda? Sim. Me emocionei, comprei. Depois eu vou começar a racionalizar. Nossa, mas o meu cartão já está com limite, não está bacana. Mas aquela sensação. Então, talvez, né, a gente internaliza muito as coisas. E a gente tem que ministrar muito bem o que a gente expõe, o que a gente sente e o que a gente faz com que as pessoas sintam. Porque eu falei, gente, nós trabalhamos com um público feminino. Essas mulheres têm que sair daqui lindas e maravilhosas. Muito melhores do que elas chegaram. E, bom, atrelada a isso, eu também faço mestrado de administração. Só? Né? Só isso. Mas é isolada. Então, deixa eu entender. Você seleciona nas 2 na faculdade, né, em todos esses cursos. Aí eu sou você ainda administra as 2 lojas, é isso? Isso. 2 lojas e ainda faz um mestrado? Mas o mestrado eu estou só como aluna esse semestre, eu estou como aluna especial, então só estou com 2 disciplinas, tá tranquilo. E ainda é mãe de 2 filhos? Mas eles são ótimos, gente. Olha só, mais um exemplo, assim, não é voltado ágil, mas é essa questão de crença, né? Vou te chamar para dar aula de gestão de tempo pra gente. Viu? Tá louco? Contrata. Gente, só assim essa emoção, eu já tô emocionada, tô toda tremendo aqui. Eu me lembro o dia que eu fui comprar o curso da gestão ágil, isso é para você saber o tanto que é funcional. E aí era valor lá e assisti a sua aula e você falou assim, os 10 primeiros, não sei quantos segundos, eu fiquei com o dedo assim, ó, juro. Fiquei com o dedo assim, o primeiro. Você é a primeira. E o cartão, e o meu menino tá assim, nem respira, gente, nessa hora. Eu preciso. Foi exato, não. E eles entenderam a importância disso para mim. E eles ficaram lá torcendo, você conseguiu o curso. Bacana, eu acho que eles legal. ficaram pensando, nossa, ela tá tão feliz que ela conseguiu mais um curso, né? Tem pouca coisa para aprender, para fazer, né? Mas mais coisa para estudar. É verdade. Legal. E como você conheceu a gente? Através do professor Lobão. Porque bacana. ele é outro, assim, que ele me fala assim, ele já chegou num ponto, assim, ele fala assim comigo, minha amiga, você precisa, eu acho que aqui tá pequeno, você precisa crescer e você precisa expandir, porque você é muito, quando você pega alguma coisa, você é muito engajada para resolver as coisas. Então, se eu me propus a fazer isso, raramente eu vou abrir mão e te deixar. Eu tô aqui, se vocês soubessem o que foi hoje para estar aqui nesse momento com vocês, foi muito engraçado. Enfim, eu fui almoçar agora, 10 para 5, para poder ter o meu horário de almoço. Mas muito feliz. Então ele falou isso comigo, e aí ele foi me mostrando, né, o que o ágil. Então, através dele, eu conheci vocês, e através da busca mesmo pelo livro. Porque quando a gente começou a falar dos novos modelos de negócio disruptivos, eu fiquei encantada. Bacana. Eu fiquei Você aprender um pouco mais disso. Aí, sim, os novos modelos de negócio, a concorrência simétrica, né? Que hoje em dia não são mais concorrentes diretos, existe aquela concorrência simétrica que são produtos totalmente diferentes, mas em virtude do preço, passa a ser um concorrente.
Eu achei muito engraçado quando a Netflix passa a ser concorrente de balada, né? Porque aí você fala. Então, isso me interessou muito. E essa dinâmica da administração, talvez muito relacionada com a dinâmica da minha vida, que sempre foi não abrir mão de sonhos e de objetivos, me trouxe a Lágio, né? Bacana, show de bola. E eu, assim, basicamente me perco, assim, quando eu tenho oportunidade de ouvir os podcasts, eu adoro. E eu trouxe isso para a minha equipe hoje, né? A gente trabalha com reuniões pequenas e diárias, porque eu preciso entender o momento de cada um. Bacana. E você usa... você tem usado métodos ágeis na gestão? Não só. Tem. No serviço, eu achei muito legal uma dica até que você deu, que foi com relação ao Kanban. Por quê? Porque às vezes no serviço público a gente vê um monte de mesinhas, todo mundo sentado ali, ninguém sabe o que está rolando nada. Realmente existe que às vezes realmente nunca está rolando nada. É fato. Mas quando você coloca um Kanban de função, olha, pode. Todo mundo vendo. Gente, aquilo foi, sabe? As pessoas ficam assim, incomodadas com aquele quadro. Mas você não está falando nada, você só está dividindo funções. De repente tem um quadro de A, B, do X. Não, é aquilo, ele escancara tudo, né? Dá transparência para as coisas. Bonitinho, né? É um jeito. Eu tô tentando ajeitar. É um jeito bonitinho, coloridinho, verdinho, laranja, de você enfeitar a sua sala. Mas foi funcional. Foi funcional. Por quê? Porque como não há uma motivação de metas, não há aquela motivação, todo mundo é avaliado erroneamente da mesma forma. Então o que acontece? Pra que eu vou? Aí você pega você assiste lá um podcast, o Denison vem e fala assim aqui, né? As pessoas, aí você coloca um Kanban e de repente é funcional. Foi funcional, pelo menos para as pessoas, para dividir as tarefas de uma forma igualitária, para não acumular serviço, para que as pessoas visualizem o tanto que um funcionário está sobrecarregado e talvez caia a produtividade em virtude disso. Então, a gente consegue organizar melhor o serviço. Estou certa, fiz certo, professor? Com certeza. Bem orientada. Tem muita gente que acha que a gente está exagerando, né? No que traz funcionalidade, traz resultado. Mas o legal é isso, né? A gente vê, a Mariana está trazendo um exemplo prático, né? De que o negócio funciona. Que você dá transparência. No serviço público, né? Nada a ver com... Serviço público. Tem muita gente que pergunta isso pra gente mesmo. Dá para colocar gestão ágil em lugar, em serviços públicos ou em uma empresa pública que é toda engessada, cheia de processos e tal. Cara, eu também acho, né? Que ajuda muito nesse sentido. E o principal, eu acho que o que mais impacta aí é a transparência. Que tem muita questão, é isso que você falou, né? As pessoas às vezes estão ali fazendo o meu cantinho, não quero que ninguém saiba o que eu estou fazendo, com gestão ágil, com um Kanban ali, não tem jeito. Todo mundo vai saber o que todo mundo está fazendo. Então, mesmo que você não está sendo cobrado, não tenha metas, ou todo mundo é avaliado igual, só o fato de você estar exposto ali, tá todo mundo vendo o que todo mundo está fazendo, as pessoas meio que se automotivam. Não quero passar vergonha, né? Eu não quero aparecer ali o que não faz nada. O que não faz nada, né? Eu não quero ver o meu quadrinho vazio, né? Né? Pra quem é leigo, fala assim, nossa, mas por que ele tem um monte? Aí já começa a ter, nossa, mas por que ele tem um monte? Se fosse elogio, tava ótimo, né? É verdade. Ô Mari, e antes de você conhecer o ágil, o que você estava buscando quando você acabou caindo ali no ágil? Então, eu estava buscando exatamente o que eu me encontrei agora, essa mudança de profissão não, de área, né? Porque o que acontece? Foi muito, o meu trabalho, meu serviço público me trouxe estabilidade para criar os meus filhos, graças a Deus, né? E foi numa época que era complicado para as mulheres manter um emprego ou ter direito a um atestado para ir ao médico, acompanhar os filhos nesse processo. Mas eu sempre quis mais. Eu não me conformo com rotinas, com
É porque, na verdade, o serviço público ele é inverso ao ágil. Ele não se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com os papéis. Só com processo e papel. Processo e papéis, né? E isso, para quem é muito dinâmico e acelerado, eu não sou muito, eu sou um pouco. Mas você está lá ainda, Mariana, é isso? Eu ainda estou, eu estou de Ainda férias, tá, né? eu consegui. Você está de férias. Eles me deram umas férias prêmio, que eu falei, olha, eu consegui essa oportunidade de gerenciar 2 lojas, que para mim está sendo assim enriquecedor. Então o seu emprego público, né, ele está como se fosse trancado, né, de licença, e paralelo a isso você está agora fazendo a gestão das lojas. Na universidade e com a gestão das lojas. Entendi. E aí eu E comecei por quanto tempo? Depois você vai ter que voltar. Aí eu tenho um período, na verdade, como tem mais de 10 anos que eu estou lá, eu tenho 6 meses. Você tem 6 meses para poder testar outras coisas, né? Testar outras coisas. Na verdade, antes de receber essa proposta, porque as coisas acontecem na vida da gente de uma forma muito estranha, né? De onde você menos espera, surgem as oportunidades. Eu comecei a criar uma página para mim, que é uma página de empoderamento feminino. Então, outra coisa que eu comprei um curso de marketing digital e fui aprender a criar um site. Por quê? A minha história de vida pessoal, enquanto mulher, eu acho que eu me sinto na obrigação de empoderar outras mulheres. Porque eu tive um casamento muito complicado, né? Em virtude de crenças muito limitantes, eu sofri muito, inclusive agressão. E por muito tempo, por falta de coragem ou talvez de confiança em mim, eu tive medo de tomar uma decisão, não é? Mas o que acontece na vida da gente? A vida da gente só muda a partir do momento que a gente toma uma decisão. O dia que eu decidi que seria diferente, que jamais eu passaria por uma situação daquela, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Então, Bacana. É uma decisão de... E você conseguiu superar isso? Consegui. É outra Mariana. Outra Mariana. Bacana. E é por isso que eu comecei a criar essa página. Primeiro aprendi a fazer o site, marketing digital, fiz alguns cursos também, né? Mas por que eu gosto de provocar, vamos colocar assim, né? As pessoas. Porque a zona de conforto traz segurança. Mas não traz crescimento. Não traz progresso, né? Não traz crescimento. Exatamente. O meu crescimento só veio a partir do momento que eu saí da zona de conforto. É claro que eu tive que arcar com as consequências disso. Sim. Mas a partir do momento que eu tive consciência de que eu poderia e que seria muito melhor, então eu provei para isso. E muitas pessoas conversam muito comigo hoje e eu ainda vejo muitas mulheres nessa situação, principalmente trabalhando no comércio com o público feminino. As lojas... comércio tem um público feminino grande. As lojas que você administra tem muita mulher? A maioria são mulheres? A maioria é mulher. É lógico que a gente atende os dois públicos, mas a maioria é mulher. Mas né? E a gente acaba ouvindo as histórias. E é por isso que eu linkei, que eu falei, meninas, nós trabalhamos com histórias. E outra coisa que é muito importante que eu aprendi, na verdade eu aprendi até com uma professora do mestrado minha, ela era muito engraçada. Ela falou, olha, você não precisa saber tudo. Mas se as pessoas acreditarem que você sabe, então tá tudo certo. Isso vale para qualquer situação. Gente, juro que vale para qualquer situação na sua vida. Tudo bem, você não é gerente, mas se as pessoas acreditarem que você tem um perfil, tá tudo certo. Por quê? Verdade. Vocês já observaram que quando vocês chegam lá em alguma loja e a pessoa tá lá com aquele coletinho treinamento, você não corta a volta? Você já corta a volta. Assim, esse aqui não, né? Quero ser atendido pelo outro. Eu quero outro. Aí, quando a pessoa fala assim, ou se não, quando você liga naqueles serviços de reclamação, né? Telemarketing, eu quero falar com o gerente. Gente, isso tem um peso. Né? Não é uma coisa que as pessoas façam propositalmente. Mas é algo que, ou seja especialista. Então, se você não sabe, você precisa
passar, que você sabe. Ninguém quer comprar uma calça que não vai vestir bem, a pessoa vai sair na rua. Ela tem que sentir segurança. Assim tá legal, assim não tá legal, e você vai sentir sair bem assim. Autoestima, né? Você tem que ter autoestima, tem que se técnica de valorizar, tem que ter venda. confiança. E como você está vendendo, você tem que passar a segurança para a pessoa, né? Eu acho que é a maior técnica de venda. Seja especialista. Ninguém vai no estagiário, e isso não é proposital, não, tá? Isso é uma coisa assim, se você viu o coletinho, você dá a volta. Então você tem que... Por isso que eu acho importante que as pessoas na vida, elas continuem buscando sempre. Eu nunca gostei de me sentir, ter a impressão de que o mundo está girando e que eu não estou acompanhando, né? Então, todas as ferramentas do ágil, o professor agora até chegou a me falar assim, vamos fazer um artigo com as ferramentas, e ele passou uma relação desse tamanho, eu falei, vamos, mesmo recurso, 12:00 às 6:00, a gente vai 4 horas chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas me preenche, eu faço com muito amor o que eu faço, e eu acho que palavras mentem, energia não. A partir do momento que eu te olho, eu te falo assim, olha, acredita, é assim, e vamos construir juntos. E eu acho que isso é funcional. Show de bola. Realmente. E deixa eu fazer uma pergunta. Conhecer gestão ágil te ajudou nessa transição, ou abriu sua cabeça para alguma coisa, ou não, ou foi depois? Depois que você tomou aquela decisão, não, vou ser uma nova Mariana, não aceito mais isso, eu vou empoderar as mulheres, eu vou fazer a diferença, e aí veio você também querer aprender esses outros meios de gestão, coisas mais modernas, ou não, ou foi o inverso? Eu vou te ser sincera, muito sincera. Conhecer gestão ágil foi outro impulso que eu tive para mudar de carreira. Ah, bacana. Foi o outro impulso que eu tive, porque até então eu sempre fui dinâmica. Você até colocou gestão ágil lá no setor público, mas você sentiu que ali você não vai conseguir deslanchar, né? Acho que é isso. Eu acho que também a falta de... eu gosto muito de trabalhar com metas. O que não te desafia não te move. A verdade é essa. E aquela zona de conforto da estabilidade do serviço público me incomoda. Embora eu seja funcionária pública, me incomoda. Não deveria, né? Mas me incomoda. Porque eu falo que administrador está no sangue, né? Objetivos e metas é o símbolo da administração. Então, quando eu conheci a gestão ágil, e principalmente num dos vídeos que você fez, e você falou da sua trajetória profissional, falei, gente, fala sério, meu sonho ter tido a oportunidade de passar por isso tudo, né? A meta de vida, Vale do Silício, brinquei com Mas quando eu conheci, eu falei, é assim que eu quero trabalhar. Porque a primeira coisa, eu valorizo as pessoas. Sim. Primeira coisa, as pessoas. E empoderando as pessoas, você monta um time muito melhor. Isso na sala de aula, tá, gente? Isso na sala de aula, você monta time de perfis muito diferenciados. Porque a turma de administração, por exemplo, do 6º período, a turma de administração do 8º período, são turmas, parece que são cursos diferentes, são perfis completamente diferentes. E eu acho que esse desafio de você conseguir trazer todo mundo para perto de você, para que o todo, né, alcance um objetivo grandioso, né, que é a formatura, que é a graduação, eu acho que isso já me motivava muito. Mas o ágil me fez ter, né, aceitar essa decisão de falar assim, aqui, eu vou pegar essas férias, e se não me derem não, vou pegar a licença sem vencimento e vou. É verdade. É verdade, porque eu acho que nós temos que acordar todos os dias e falar que legal, eu tenho que ir para tal lugar. Cara, eu também acho. Sente vontade mesmo, né? Aquela coisa que te motiva. É verdade, vocês não concordam com isso? Tem muita gente, né, aquela coisa, né? Espera até a sexta-feira para falar sextou e agora eu vou ser feliz. Não, por que você não pode ser feliz durante a semana, né? Exatamente. Passa a maior parte do tempo da sua vida trabalhando, né? É muito ruim isso. E isso acontece quando o trabalho é um negócio penoso para a pessoa. Uma coisa, a pessoa não gosta de estar ali, né? Tá sofrendo. Então ela não vê a hora de acabar a semana para ela viver no fim de semana.
Ela vive 2 dias Não, e aí volta de novo a pessoa. Um cafezinho aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Está escrito assim, eu coloquei uma plaquinha, a primeira coisa que eu cheguei, improvisei um cantinho de café para pessoas incríveis, né? Porque o Ágil faz isso, né? É uma das coisas, é uma das coisas que façam com que as pessoas se sintam incríveis, principalmente vendedoras, mães que largam os filhos em casa. Então, é um desafio muito grandioso, né? E eu trabalho muito com isso, entregar resultados, dar feedback. Dar feedback é uma coisa muito complicada, né, gente? Com certeza. Porque Para cada pessoa de um jeito, cada pessoa recebe de um jeito. Assim. Não Não existe uma receitinha de bolo, né? Às vezes tem gente que acha que tem, que é fácil, mas não é, né? Quando você vai dar um feedback, você acha que está com uma solução pronta. Não é algo. Não, você só vai dar um feedback porque você acha que você tem aquela solução. Seria um indicativo. Porém, a gente conhece a ponta do iceberg. Uhum. Então, o feedback ele é mais complexo do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente não sabe por trás daquilo. Então, é uma história de vida. Então, você tem que ter muito cuidado com as palavras. Com certeza. E aí você tem uma equipe, você tem... Na verdade, são várias pessoas, várias histórias de vida diferentes, várias personalidades. Até no feedback, é importante ter um comprometimento e um respeito. Empatia, né? Empatia, exatamente. Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve algum problema? Você colocou Kanban no seu serviço público, né? Você teve algum problema, né, de implantar isso? Como foi a reação das pessoas com isso? Porque normalmente a galera fica meio assim, né? Tipo, vai implantar ágil aqui. Ué. Não foi fácil, não foi legal. Fui, assim... Aí você entra naquela assim, nossa, mas que desnecessário, né? Fazer isso. Para que fazer isso? Eu sei o meu serviço. Por que você está fazendo? Não, também sei. Eu só achei bonitinho o quadro. Vamos implementar. Vamos fazer isso. A gente vai fazer ABC. A hora que terminar, a gente troca aqui. Só para a gente ver se vai ser mais funcional. Aí veio a pandemia e nós ficamos em home office. Então, assim, eu sofri poucas consequências do Kanban. Tá, mas dá para fazer no Trello. A gente, na Master, a gente tem, né? Ainda tá lá no escritório, só que a gente não tá usando porque a gente não tá indo para lá. A gente tem o Kanban físico, mas assim que entrou a pandemia, a gente passou tudo pro Trello e a gente tá usando muito o Trello. Né? Eu trabalhei com os meninos lá da administração, tem um aluno que ele é secretário do meio ambiente. Então, quando eu fui mostrar para eles o Trello, mostrar essa ferramenta na aula para eles já tinham dele, que era muito legal, lá da Secretaria do Meio Ambiente, e nós utilizamos dele como referência. Mas a intenção do quadro do Kanban era uma exposição, era assim, era uma ferramenta ágil, mas precisava mostrar que assim, existia uma sobrecarga de tarefas em algum, não estava funcionando. Porque no Trello não teria tanta visibilidade, né? Porque, gente, depende da pessoa entrar lá para ver, né? Aí nem todo mundo entra no Trello, né? Depende da pessoa atualizar. Depende de atualizar, né? Não é a mesma coisa de estar fisicamente. Eu acho que o Trello, quando essa gestão ágil, quando já existe essa cultura ágil, o Trello é funcional. Porque todo mundo entende a necessidade daquela ferramenta. Agora, bem no comecinho, já colocar o Trello, quando ninguém quer saber realmente de nada, principalmente nessa dificuldade de mudança de cultura né, organizacional, vamos colocar assim. Aí eu acho que tem que ser uma coisa mais... Olha, chegou, é assim, da visibilidade, porque a partir do momento que começa a incomodar alguém, você tem que mudar. Você tem que sair da sua zona de conforto. Sim. Né? De uma forma ou de outra. É assim, é uma maneira muito... Mas foi assim que eu aprendi, foi assim que a vida me ensinou. Né? Então, a partir do momento que começou a cair naquele comodismo, muda, cresce, aprende e siga novos caminhos. Show de bola. Certíssimo, realmente. E daqui para frente, o que você quer? Qual que é o seu próximo desafio na sua carreira? Então, meu próximo desafio é a página que eu te falei, que é o site, que eu já tenho até o nome do site, mas ele ainda não está montado, mas ele foi quase que psicografado. Eu falo que manda pra gente depois, hein? É um estralo aí, pá! Ele chama quando estiver pronto, manda pra gente, Maria. Manda pra gente.
Aí eu fui aprender a fazer e eu quero trabalhar para mim. Eu decidi que eu quero trabalhar com marketing digital, eu quero trabalhar com vendas online, mas eu quero ter, porque eu descobri que mais do que conhecimento e estabilidade, eu quero ter liberdade geográfica. Ah, bacana. Não é nem financeira, é geográfica, porque eu gosto muito de viajar, embora eu não tenha feito viagens incríveis ainda, mas as que eu faço eu agradeço muito. Então, é meta de vida. Eu acho que eu já estou numa idade assim, eu estou com 36 anos, eu quero essa liberdade geográfica. Os meus meninos estão direcionados, eles são muito estudiosos também, porque quando eles estavam na educação infantil, eu alfabetizei eles. Nossa. Aí levei na melhor escola de Divinópolis. Falei, olha só, mamãe não consegue pagar uma mensalidade daqui, que tem piscina, eu preciso que vocês estudem, que você estude, meu filho mais velho, e você passe numa prova. Aí eu alfabetizei, ele fez um processo seletivo, e ele é bolsista integral nessa escola. Olha, que legal. Que legal. Parabéns. E ele é referência, assim. Então, assim, é muito do exemplo. Eu só consigo mostrar para as pessoas aquilo que eu sou. Então, tudo quando parte de uma experiência de vida, seja no trabalho, seja no modo pessoal, tem um peso maior, porque você sentiu o que as pessoas passaram. Sim. Então é muito Com mais certeza. fácil você dar um apoio, né? Conecta, né? Bacana. Conecta. Exatamente, conecta. Legal. E uma pergunta, Mariana, como que você... a gente tem muitas pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente, que está começando, né? Que quer aprender, quer saber. Que dica que você dá para quem está começando? Assim, que você poderia falar? Por onde ela começa? O que ela faz? Dada a sua experiência, né? Eu falo para todo mundo assim. Primeira dica: tem uma referência, tem uma pessoa que você respeite e que você admire. Porque a partir desse momento que você fala, olha, essa pessoa, a trajetória de vida dela me interessa. Então, aproxime-se dela e conte por quê. Porque hoje em dia, nós temos muitas possibilidades. Nós temos muitas opções de curso, e na vida também. E tanto relacionamentos para tudo. Mas vocês concordam que em virtude de tantas possibilidades, fica difícil de dar sentido a tudo? Uhum. Sim. A dificuldade do ser humano hoje, a frustração, é dar sentido a tudo. Então, atalhe o seu caminho. Seja mais prático, não é? Então, quando você tem uma pessoa, por exemplo, que seja uma pessoa, um mentor profissional para te direcionar, que você admire, ou mesmo uma referência pessoal. Porque às vezes, a gente estoura, né? A gente cansa, a gente fala assim, nossa, mas hoje o meu trabalho foi isso. Mas se você tem uma pessoa que você admira, você vai falar assim, se fosse fulano, como que ele agiria? Gente, isso muda uma emoção, a sua emoção todinha. Por quê? Porque você começa a ser mais racional nas suas emoções. E isso é muito importante para qualquer atividade profissional e na sua vida pessoal. Sim. Então, suponhamos que a sua mãe seja a sua referência. Então, quando você estiver prestes a pegar o seu irmão pelo pescoço, você fala, como que a minha mãe faria? Ela daria um abraço no meu irmão, né? E aí você muda, porque todo sentimento gera uma ação. E essas ações, elas são fatais. Porque se for uma ação não adequada num ambiente profissional, isso vai te prejudicar para o resto da vida. Sim. Então, meu primeiro conselho para qualquer carreira, para qualquer coisa, referência. Não vá num caminho escuro, porque você vai chegar onde você quiser, porque a partir do momento que você determina, você chega onde você quiser. Uhum. Mas há maneiras de atalhar. Feito isso, busque formação, mas busque informações de referência, com pessoas de referência.
não é? O Denison, um dos primeiros vídeos que eu vi, eu falei, gente, eu admiro a trajetória dele. Então, o que ele me disser, eu vou respeitar. É óbvio que a trajetória vai ser diferente, vai. Cada um tem uma história, né? Cada um tem... Mas vai me trazer recursos e subsídios para que eu possa melhorar e seguir num caminho melhor. Sim. Né? E hoje eu estou aqui, é um exemplo. Pois então, bacana. Busque formações de referência. Por quê? Porque tem N formações por aí. Sim. Se compra diploma hoje. Eu trabalho na educação, eu sei disso. Pois é, né? Falando então em informação... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar para você indicar pra gente referência, livro, coisas que você acha que a galera pode... que foram as suas referências. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá, particular. Quando um livro que eu acho que é super atual, que tem cases, inclusive, da pandemia, ou da transformação digital, que eu participei, que está falando, Denison, dos novos modelos de negócios disruptivos. Eu acho muito válido. Está falando dos novos modelos de concorrência, né? Desse dinamismo da administração com o advento da tecnologia. Outro evento que eu participei, não sei se eu nem posso divulgar, mas uma coisa que é interessante que eu ganhei é o da Expo Digital, que vai acontecer com palestrantes do mundo todo. Então, são pessoas, são eventos que a gente não pode perder, que são histórias de vida que a gente para e fala assim, meu Deus, essa pessoa existe. Então, isso te motiva a ser melhor. Aí você se enxerga assim, uma formiguinha, né? Mas com uma humildade gigante para crescer, né? E o que eu falo com meus alunos é isso sempre, experimente, aprenda rápido. Errou? Não tem problema. Arriscou, não deu certo? Volta e conserta. Mas não pare. Não pare. Não pare nunca. É um aprendizado, né? É um aprendizado, exatamente. Show de bola. Muito bom. Depois passa para a Duda para a gente colocar na descrição do episódio o livro. Né? Beleza. Eu acho super interessante, gente. Não porque eu tenha feito parte, mas a partir dele, me despertou, principalmente com relação ao mindset, né? A perceber o quanto é importante a gente expandir, né, o conhecimento e a consciência mesmo, né? Sim. E eliminar esses tipos de isso não é para mim, eu não consigo, eu já estou velho. Não, isso não existe mais. Nós estamos num momento de interação e que se você fizer a conexão com as pessoas certas, provavelmente você chegará mais rápido. Com certeza. Né? A gente fez o episódio da semana passada, inclusive o tema foi esse, né? Eu não participei, mas foi a Duda e o Denis, muita gente pediu pra gente, né? Como entrar, ou como crescer na carreira depois dos 40, né? Eu acho que era isso. Tem gente, cara, impressionante, acha que tá velho. Agora então não acha que não tem que fazer mais nada. Imagina. Né? Não, e assim, isso é outra coisa cultural, né, aqui no país. Sabe, você tá fora do mercado de trabalho. Eu estou com 36 anos e saí do serviço público agora. Eu estava com um rombo no currículo, vamos dizer assim, porque não diversifica as suas funções. Elas são bem específicas. Não, você tá jovem ainda, 36. A gente é uma geração que vai passar do 100, eu espero, né? Eu acho que eu vou para 120. Sim, eu acho que... Então, estamos no começo ainda, adolescente. Mas eu falo assim, eu mudei. Mas por quê? Porque eu tive coragem de mudar. Porque eu não quis mais, porque me incomodou, porque eu acho que a gente é uma questão assim, acredita em você. Acreditou em você, ninguém te para, gente. E se você não acreditar, ninguém acredita, né? Sejam imparáveis, é o que eu falei. Show de bola. Sejam imparáveis. Excelentes dicas. Muito bom. Legal. Tem mais alguma pergunta, Duda? Da Mariana? Acho que não, né? Então, a gente está chegando no final do tempo. Muito obrigado, Mariana, pela sua participação. Muito obrigada.
muito legal as dicas que você deu aqui. Eu acho que vai ajudar muita gente que está começando. E, inclusive, é uma outra coisa que muita gente pergunta pra gente, né? Que, eu quero mudar, reinventar minha carreira, ou mudar os rumos da onde eu tô indo. Ó, a Mariana é um exemplo, né? Ela estava indo para um caminho e ela percebeu e resolveu. E teve atitude, né? Eu acho que só querer mudar e ficar lá só querendo, não adianta muita coisa, né? Você tem que querer e fazer, né? Colocar em prática. É um gesto de coragem, né? Porque medo todo mundo tem. Sim. Exatamente. Medo todo mundo tem. Agora... Tem até uma frase do Taleb que ele fala, agora não lembro em qual livro, deve ser no Antifrágil, né? Eu leio tudo do Antifrágil que eu falo, que ele diz que a única virtude que você não pode fingir é a coragem. Você pode fingir qualquer outra coisa, mas coragem você não finge. Não dá. E é fundamental a coragem que a Mariana teve para aceitar, né, a proposta que ela teve aí das vagas e tá indo, a coragem que ela teve de se engajar nesse movimento, escrever o livro e ir para cima. Isso aí é uma virtude que vale muito, e se quem estiver ouvindo a gente puder se inspirar, né, nessa história da Mariana, eu acho que é muito bacana. Gratidão, foi uma honra, assim, conhecê-los. Gente, eu sou fã de vocês. Vocês me inspiram. Vocês me inspiram a ser melhor. Obrigado, Mariana. Obrigadão, hein? Obrigado a todos que nos ouviram aqui. E, como sempre, né, como a gente tem nos nossos vídeos, um abraço e seja ágil. Seja ágil. Valeu, Mariana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.